Olá, muito bom dia, meu irmão, muito bom dia, minha irmã. Cá estamos nós em mais um culto gravado e eu espero que, apesar de ele ser virtual, apesar de ser gravado, ele seja verdadeiro, intenso e cheio da graça de Deus aí na sua casa e que seja assim também aqui na minha casa comigo neste domingo de manhã. Estamos aqui, dia 18 de outubro, né? Outubro já está indo embora, o ano já está acabando, nosso 29º domingo no tempo comum e 31º culto aqui, virtual, depois desse tempo aí que começou em março, esse tempo de quarentena por causa desse vírus, né? E que Deus continue nos guardando, continue cuidando de nós, no nome de Jesus Cristo. Começo hoje a nossa celebração com o Salmo 99. Diz assim o salmista: Reina o Senhor, tremam os povos, Ele está entronizado acima dos querubins. Abale-se a terra, o Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome grande e tremendo, porque é santo. És rei poderoso que ama a justiça. Tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor, nosso Deus, e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque Ele é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes e Samuel entre os que lhe invocam o nome. Chamavam ao Senhor e Ele os ouvia. Falava-lhes: Responde, Senhor. E o Senhor nosso Deus respondia: Fostes para eles Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Assim eu te convido nessa manhã de domingo para que os nossos corações estejam juntos, que estejamos juntos apesar da distância, que celebremos a Deus no nome santo de Jesus Cristo, porque Ele é santo, porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso, porque Ele é presente aí com você, aqui comigo. Oremos então, meus irmãos e minhas irmãs. Ó Deus, Senhor, Criador de todas as coisas, Santa Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, é no nome do Filho que falamos, motivados pelo Santo Espírito que habita em nós. Obrigado por este domingo, obrigado por nos encontrarmos aqui virtualmente, obrigado porque a graça do Senhor se faz presente, obrigado porque o Senhor sempre nos surpreende com os cuidados do Senhor. Que seja assim nesse domingo, que a sua presença, além de real, seja percebida em cada lar, em cada pessoa, em todos e todas. Assim, continuemos a vida sustentados e sustentadas por Ti, pelo Teu Santo Espírito presente entre nós, que habita entre nós. Muito obrigado. No nome santo de Jesus. Amém. Cantemos, celebremos juntos, meus irmãos e minhas irmãs. Você é mais do que um sonho bom, uma verdade distante. Também não é sentimento embalado por canções. Eu não sou arrogante ao ponto de determinar um conceito tão vago pra alguém que vai além.
um sonho bom, uma verdade distante. Também não é sentimento embalado por canções. Eu não sou arrogante ao ponto de determinar um conceito tão vago pra alguém que vai além do que eu penso, do que eu sinto, do que eu sei. Oh Deus, tu és mais do que eu possa cantar. Eu não vou fugir de te amar. A história que eu vivo sai de tuas mãos. Oh Deus, tu és mais do que eu posso entender. Eu não vou esquecer. Não há mais o que dizer. Eu só posso amar. Deus, tu és mais do que eu possa cantar. Eu não vou fugir de te amar. A história que eu vivo sai de tuas mãos. Oh Deus, tu és muito mais do que eu possa entender. Meu amor, não vou esquecer. E não há mais o que dizer. Eu só posso amar você. Bom dia, meu irmão e minha irmã. Esse é um momento muito especial em que o Senhor nos convida a ter com Ele um encontro assim sério, prazeroso e libertador. O Senhor nos diz assim na carta 1ª de João, no 1º capítulo, versículos 8 e 9. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O Salmo 34, no versículo 18, o salmista diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. O profeta Isaías também deixa uma palavra muito interessante no sentido do convite a essa intimidade com o Senhor. No capítulo 57, o versículo 15, o profeta nos diz assim: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. É isso, meu irmão, é isso, minha irmã. É esse Senhor que habita no alto, que é sublime, que está acima de todas as coisas e, ao mesmo tempo, Ele está aqui dentro do nosso coração, desde que o nosso coração seja um coração arrependido, contrito, um coração sincero. E Ele nos convida, então, a esse ato de arrependimento, esse ato de aproximação com Ele. Façamos isso, então, nesse momento, colocando diante dele todas as nossas debilidades, as nossas deficiências, nossos erros, nossas culpas, porque Ele tem cuidado de nós. E assim o Senhor vai abençoar você
com toda certeza. Enquanto eu calei o meu pecado, envelheci, eu sei, de tão cansado, porque a tua mão pesava sobre mim, e o meu vigor chegou ao fim. Meu pecado então eu não mais ocultei do meu Senhor e Rei. Assim eu confessei o meu pecado, e pelo sangue de Jesus eu fui lavado, porque a tua mão pesava sobre mim, o meu vigor chegou ao fim. O meu pecado então eu não mais ocultei do meu Senhor e Rei. O meu pecado então eu não mais ocultei do meu Senhor e Rei. Pai querido, aqui está o teu povo, Senhor. O teu povo que já se aproximou do Senhor, que já confessou, já apresentou suas debilidades e fraquezas. E agora o teu povo, Senhor, clama o perdão. O teu povo clama da tua parte a libertação dos pecados, dos erros, das culpas, nesses tempos tão difíceis, Senhor. Olha para cada um de nós, para cada irmão, cada irmã, cada família, Senhor Deus, cada casal, cada grupo familiar. Olha para as relações entre pais e filhos, entre cônjuges, entre colegas de trabalho. Olha, Deus querido, e abençoa ricamente. Perdoa, Deus querido, os nossos pecados. Nós te pedimos, no nome santo de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Sejamos, então, absolvidos. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos que te invocam. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que estiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Meus queridos irmãos e irmãs, sejamos todos nessa manhã perdoados e perdoadas em nome de Jesus. Amém.
vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Sou filho de Deus, eu sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Digno é de receber todo Bom dia, irmãos. Não seja sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão aos teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Nesse domingo pela manhã, eu quero fazer um desafio a Deus e a nossa comunidade de fé. Nossos cultos presenciais estão acontecendo no primeiro, terceiro e quinto domingo, quando houver, à noite, e segundo e quarto domingo, pela manhã. A entrega de suas ofertas pode ser feita presencial ou através da conta que aparece no vídeo. Caso vocês tenham alguma dificuldade em fazer a entrega presencial ou através da transferência, entre em contato com um dos nossos pastores, que eles auxiliarão vocês. A Junta Diaconal está muito agradecida com a contribuição de todos, que graças a Deus estamos conseguindo pagar as contas de nossa comunidade. Nós agradecemos e fiquem todos com Deus. Nosso Deus glorioso Pai, queremos te agradecer, Senhor, por todos os dízimos, por todas as ofertas que foram entregues neste culto, Senhor. Te agradecemos a todas as famílias que puderam contribuir, que o Senhor esteja com elas, preservando a vida, a saúde, o emprego. E queremos te pedir também, Senhor, que cuide de todos aqueles que, por algum outro motivo, não puderam contribuir. Seja com todos, anda a Ele a paz, anda a Ele saúde, e que esses dízimos e ofertas sejam destinados para a Tua obra, Senhor. Quero te agradecer por tudo de bom que o Senhor tem feito em nossas vidas. Em Teu nome, oramos e agradecemos. Amém. Depois desse tempo de ofertório, que a nossa queridíssima Silvânia Martins nos conduziu. Obrigado, viu, Sil? Deus te abençoe sua casa, sua família. Que Deus seja sempre com vocês. Depois desse tempo de ofertório, o convite agora é para que nos unamos em oração. E a primeira oração que fazemos, todas as vezes que nós nos reunimos, né, tanto presencialmente quanto virtualmente, oramos pelas pessoas que nos visitam. E eu sei que nós temos também visitantes virtuais, né, que acompanham nossas celebrações aqui na plataforma do Facebook, no Instagram,
também no YouTube. E eu quero dar as boas-vindas a todo mundo que está aqui, que está vendo a gente aí pela primeira, segunda, terceira vez, que está visitando a gente nas nossas redes. Eu gostaria muito que Deus te abençoasse, meu irmão, minha irmã, que Deus, além de ser presente, como disse no início da nossa celebração, que Ele seja percebido por você, que Ele mesmo se faça conhecido por você. Assim oro por você que nos visita nesse domingo, no nome santo de Jesus. Pai, eu quero te agradecer por cada um e cada uma que está aqui nos visitando virtualmente. Quero pedir que a graça do Senhor seja abundante, que o Senhor seja a resposta para todas as questões dos corações, que haja esperança, paz, justiça e equidade, que o Senhor abençoe e conduza a vida de cada pessoa que nos visita aqui. Assim eu rogo no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado pela sua presença. Deus seja sempre contigo, meu irmão, contigo, minha irmã, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Bom, depois de nós orarmos pelas pessoas que nos visitam, nós também oramos pelas pessoas que recebem de Deus desta semana, né? Não só neste domingo, mas nesta semana, mais um tempo de vida, que celebram aniversários, né? E a gente agradece muito a Deus pela vida, que insiste em se refazer, e nós aprendemos muito com essa experiência terrena. Então, eu quero celebrar hoje, dia 18, aniversário de 4 pessoas que nós, assim, queremos agradecer a Deus. Primeiro, pela vida da nossa queridíssima Cristiana. Cristiana, para quem não está lembrando aí, é a filha do nosso diácono Valdir, né? Mãe do neto do Valdir. Então, Deus abençoe sua vida, Cristiana, tudo de bom, viu? Felicidades para você, muita força aí, muita vida para você. Celebramos também o nosso presbítero, Cláudio Brito. Parabéns, Cláudio, felicidades para você, tudo de bom aí, tá certo? E 2 diáconos, olha isso, pai e filho. Hoje é aniversário de João Marconi e aniversário do Vinícius. Vini, beijo para você. João, parabéns, muitos anos de vida aí para você, para Vini. Deus seja sempre com vocês dois, no nome de Jesus Cristo, tá bom? Na terça-feira, dia 20, temos 2 aniversariantes. Uma presbítera, nossa queridíssima Alzira Reis. Alzira, felicidades, muitos anos de vida, muita saúde, muita força aí, tá certo? E domingo foi aniversário da filha dele, hoje é aniversário dele, aliás, hoje não, terça-feira, né? É aniversário dele, que é Valdir Guedes. Valdir, parabéns para você. Nessa terça-feira aí que vem, celebra aniversário. Hoje é aniversário da Cristiana, terça-feira é seu aniversário. Muitos anos de vida, meu queridíssimo. Deus abençoe. Valdir é nosso diácono mor, né? A gente ama Valdir, sempre pronto para servir e trabalhar. Quarta-feira, dia 21. Gente, olha que semana maravilhosa, né? Temos aniversário do nosso pastor emérito, reverendíssimo Márcio Moreira. Muito obrigado, meu querido, pelo privilégio de caminhar ao seu lado. Muita força, muita saúde, né? Que Deus abençoe você, Helenice, toda a sua casa, toda a sua família, tá bom? Parabéns aí na quarta-feira, aniversário do nosso queridíssimo pastor. No sábado, dia 24, temos 2 aniversariantes, hein? A nossa querida Neuza Nunes. Tá sumida, Neuza, parabéns para você. Essa Neuza Nunes aqui é a irmã de Elzedi, tá bom? Então, felicidades, Neuza, para você. E também felicidades para a querida Érica. Érica é a neta da nossa diaconisa Marina Amarante. Érica, Deus abençoe, muitos anos de vida para você. Tudo de bom aí, tá certo? Que Deus seja sempre com cada um, com cada uma. Que seja a força de vocês todos e todas. Que seja o sustento, que a graça de Deus seja sempre aí abundante e percebida por vocês. Felicidades nesse novo ano, que ele seja portador de todas as bênçãos de Deus para vocês, no nome de Jesus. Amém. Paramos um pouquinho aqui, esse tempo de oração, para nos dedicarmos a alguns avisos importantes da nossa vida comunitária, tá certo? Já temos aí pelo menos um mês que os nossos cultos presenciais voltaram progressivamente, não totalmente, né? Não integralmente. Então nós temos a cada domingo uma celebração só e não 2 como de costume, tá certo? Então, este domingo, por exemplo, estamos aqui nesta celebração virtual de manhã e à noite, hoje à noite, teremos uma celebração presencial. E assim, alternadamente a cada domingo. Domingo que vem, de manhã presencial e à noite virtual. Combinado?
Lembrando que todos os cultos presenciais também são transmitidos pela internet. Então você pode acompanhar de casa mesmo se o culto for presencial, tá? Aqui na plataforma do Facebook temos aí a transmissão ao vivo, dá para você acompanhar, se fazer presente. Graças a Deus, estamos juntos nessa aí, tá certo? De novo eu friso, né, pessoal? Olha só, eu, Reverendo Felipe, Reverendo Edson, o pessoal às vezes não entende muito bem como que está sendo a nossa rotina nesse momento de quarentena, mas eu preciso dizer para vocês que o nosso trabalho aumentou muito, viu, pessoal? Não diminuiu, não. Então a gente está com muito trabalho. Então, nós três. Mas aí o que eu quero dizer para vocês? Cada pessoa é importante do que qualquer coisa que a gente precisa fazer. Então, se você precisar de algum cuidado, por favor, eu preciso que você ligue para a gente. Dá a senha e fala, olha, eu queria conversar, né? Já temos até alguns atendimentos presenciais já estão acontecendo, tá certo? Algumas visitas também já estão acontecendo com todos os cuidados devidos. Então, isso já está acontecendo. Se você precisar ou de um atendimento, um aconselhamento, de um cuidado pastoral, de uma visita, por favor, ligue para mim, ligue para Reverendo Felipe, ligue para Reverendo Herto. Nós estamos inteiramente à disposição de vocês. Combinado assim? Bem demais. Lembrando da nossa parceria com o Centro de Psicologia Márcio Moreira, né? Então nós temos aí cuidados também psicológicos à disposição. Você pode nos chamar para isso aqui, tá certo? E é claro que eu preciso de avisar, né, que as nossas transmissões virtuais continuam aí a todo vapor, quintas e domingos às 19 horas, domingos às 10 da manhã, né, com as nossas transmissões e os nossos cultos. Combinado? Eu quero também te fazer um convite para que você fique atento, porque temos 2 estudos aqui. Já eu falo deles. Esses estudos são importantes. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre eles. Eles são importantes demais, que são o PG virtual e o estudo do Apocalipse. Cada um no seu dia, eu falo daqui a pouquinho sobre ele. Deixa eu falar primeiro sobre o serviço assistencial Dorcas e os projetos que ele tem, e aí a gente fala sobre os outros cultos, combinado? Os outros encontros virtuais que são estudos, né? Deus abençoe, que esse domingo seja uma bênção na sua vida, que essa semana seja uma bênção na sua vida, no nome de Jesus. Bom, os projetos do Serviço Assistencial Dorcas continuam a todo vapor, né? Então, nós temos 3 projetos que temos trabalhado desde março para cá. O primeiro projeto é a distribuição de cestas básicas para as famílias que precisam de um cuidado especial nesse tempo de quarentena e de pandemia. O segundo projeto é a ajuda que a gente está, de alguma forma, aí, mobilizando para ajudar as mulheres lá da Guaicurus. Essas mulheres, algumas já estão no trabalho, outras não, e nós precisamos cuidar, porque elas precisam de alimento, elas precisam de material de higiene pessoal, elas precisam de material de limpeza e, acima de tudo, elas precisam de dignidade. Então a gente pode ajudar tanto nas cestas básicas quanto as mulheres da Guaicurus com uma contribuição via transferência bancária para a conta que aparece aqui no vídeo do Serviço Assistencial Dorcas, combinado? O terceiro projeto do Serviço Assistencial Dorcas é o projeto Mulheres Livres, que estamos mobilizando para contribuirmos para melhorar a biblioteca do Presídio Feminino de Vespasiano. Você pode participar doando livros bons, não só esteticamente, mas de maneira muito especial de conteúdo. Então eu conto com você. Você pode levar na Secretaria da Igreja de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. Ou também pode levar nos nossos encontros, nossos cultos presenciais. Combinado? Deus te abençoe. Muito, muito grato por nos ajudar a quem precisa. Bom, pessoal, então, para finalizar aqui esse tempo de avisos, né, que são importantes para a nossa vida comunitária, para aquilo que a gente está fazendo também nesse tempo de quarentena, eu preciso fazer a primeira chamada da SUPRE, da Sociedade Unida Presbiteriana. Se você quiser participar conosco de uma chamada de vídeo, cabem até 8 pessoas, ela é feita via WhatsApp, é só você ter o WhatsApp, eu te chamo e coloco lá. Importante, o seu aplicativo de WhatsApp precisa estar atualizado para participar, tá bom? Se ele estiver desatualizado, eu não consigo colocar na chamada de 8 pessoas, combinado? Então,
terça-feira, 2h30, a gente vai fazer uma chamadinha de vídeo. Se você quiser participar junto com a Supre, me fala no privado que eu ligo para você, junto com os outros irmãos e irmãs. Combinado? Também eu preciso te chamar para o sábado que vem, temos estudo do Apocalipse de João, tá certo? Então, às 17 horas, eu que vou lecionar, eu quero te convidar para participar num aplicativo chamado TeamLink. Qualquer dúvida me chama no privado, eu te mando o aplicativo, te mando também a sala para que você clique, participe conosco desse estudo que tem sido super edificante. Né? Um estudo, inclusive, organizado pela União de Jovens Adultos Presbiterianos da nossa comunidade de fé. Tá joia? Segunda-feira, amanhã, 8h15 da noite, nós temos o PG Virtual, que tem sido também um estudo muito agradável. Estamos estudando o Evangelho de João. Se você quiser participar, também é o mesmo aplicativo, mas a sala é diferente. Então, manda para mim no privado, uma chamadinha no WhatsApp, eu quero participar, eu te mando aí o aplicativo e a sala para que você participe conosco do estudo de João. Tá bom? Eu preciso dar um último recadinho, que é sobre o projeto da Junta Diaconal. Meus irmãos e irmãs, olha só, nós temos um templo muito antigo. Nesse tempo de quarentena, a gente manteve a manutenção, tudo direitinho dentro dos limites. Só que o templo precisa de reforma. E eu sei que a gente está num momento muito delicado, a Junta Diaconal também considerou isso, mas a Junta Diaconal está desafiando a todos os membros e amigos e amigas da Segunda Igreja, se quiserem participar, você pode assumir um compromisso durante 12 meses, de R$20, R$30, R$50, não sei. É aquilo que você tiver no coração e puder contribuir especificamente para a formação desse fundo de reserva para a reforma do templo, tá certo? Qualquer dúvida, pode procurar um diácono, uma diaconisa, que ele vai poder, eles de fato vão te direcionar direitinho como fazer isso via um depósito na conta bancária da Segunda Igreja com um código de centavos. Então, isso precisa ser também colocado, tá certo? Então, Deus te abençoe. Qualquer coisa, me chama no privado, chama um dos diáconos, uma das diaconisas, que nós, juntos, conseguiremos reformar o nosso templo sim. Beleza? Muito jóia. Eu preciso também te convidar agora, né? Acabando esse tempo aqui de aviso, tanto aviso, mas eu preciso te convidar à oração. Então, aí, una comigo o seu coração. Nós uniremos os nossos corações junto com o reverendo Felipe e ele nos direcionará nesse tempo de oração, no nome santo de Jesus. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos pela vida, graças te damos pela vida que o Senhor deu a cada um de nós. Te agradecemos porque no meio de tantas dificuldades nós conseguimos enxergar a mão do Senhor. Pedimos a Deus para que todos que ainda não perceberam a mão do Senhor em meio às dificuldades, que consigam perceber que o Senhor é com elas, que o Senhor não as abandonou, que o Senhor é Deus presente, é Emanuel. Deus, em nome de Jesus, abençoa a cada um de nós, ó Deus, com muita sorte de bênçãos, com muita, Senhor, provisão vinda do alto, com Deus, saúde, paz, prosperidade, Senhor, em todas as áreas da vida. Senhor, em nome de Jesus, abençoe as famílias. Abençoe, Senhor, a cada irmão que precisa de um suporte financeiro, Deus. Que precisa, Senhor, de uma intervenção do Senhor onde o médico não deu conta. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, cuide de cada um de nós como o Senhor tem feito até aqui. Assim te pedimos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Se caminhar é preciso, caminharemos unidos, e nossos pés, nossos braços sustentarão nossos passos.
em esperança solidária. Se caminhar é preciso, caminharemos unidos e o reino de Deus teremos como horizonte de vida. Compartilhemos as dores, os sofrimentos e as penas, levando a força do amor em esperança solidária. Se caminhar é preciso, caminharemos unidos e nossa voz no deserto fará brotar novas fontes e a nova vida da terra será antevista nas festas. É Deus que está entre nós em esperança Bom dia, meus queridos irmãos. Que a graça, a paz, o bem, toda a provisão de Deus para que você tenha uma vida alegre, suprida pelo divino, seja sobre você nessa manhã de domingo, sobre a sua família e sobre todas as pessoas ao seu redor. Eu começo esse nosso tempo de sermão pedindo para você abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. Nós faremos a leitura a partir do verso 1. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu gostaria de orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos diante da Sagrada Escritura e pedimos ao Senhor que nos abençoe através da leitura do texto. Pedimos que o Senhor nos ilumine através do Teu Santo Espírito e que possamos compreender e absorver, ó Deus, o ensinamento que a Tua Palavra traz a nós nesta manhã. Assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, a partir do verso 1. Diz assim na versão que tenho em mãos. Vendo ele as multidões, subiu a montanha. Ao sentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e pôs-se a falar e os ensinava, dizendo: Felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os puros no coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sois quando vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Pois foi assim que perseguiram os profetas
que vieram antes de vós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, esse é um texto que inicia o famoso Sermão de Jesus, conhecido como Sermão do Monte. E é um sermão que inicia com uma proposta muito interessante, que é abordar a respeito da felicidade. Mas o que é felicidade? Em busca de tentar responder o que é felicidade, como conquistá-la, como ser uma pessoa feliz, muitos sábios em todos os tempos da nossa existência tentaram refletir, se colocaram a pensar o que realmente constituiria uma pessoa feliz. E deram seus apontamentos. Prova de que até nos dias de hoje isso é um assunto que provoca as pessoas de um modo que as interessa correr atrás da verdadeira felicidade, é de que na lista dos livros mais lidos, dos 15 livros mais lidos de 2019 no Brasil, 11 deles eram de autoajuda que os apontava em alguma direção atrás da felicidade. Seja ela financeira, seja ela uma proposta de conquista, de autoconhecimento, etc. e tal, no campo profissional. Em suma, os livros de autoajuda tentam ajudar as pessoas a encontrar felicidade no seu meio. É uma proposta que eles fazem. Eu não costumo consumir esse tipo de literatura. Até porque eu acho que a maioria das pessoas que escrevem esses livros, eles escrevem pela venda e não pela experiência de vida que ali eles propõem. Uma história dessas que as pessoas costumam apontar como verdadeiras histórias de pessoas que alcançaram a felicidade é a história do Christopher Gardner, que foi um homem que teve a sua história narrada ficcionalmente no cinema pelo Will Smith no filme Em Busca da Felicidade. O título do filme já aponta já que esse homem teve uma jornada em busca da felicidade. E a felicidade proposta pela história é a história de um homem pobre que em determinado momento da vida precisou morar na rua com seu filho, criando sozinho seu filho, precisou morar em albergues, precisou dormir escondido no banheiro do metrô. Isso tudo com uma criancinha de aproximadamente 6 anos de idade. E ao final do livro, do filme, esse homem, o Christopher, ele alcança então a felicidade proposta no filme, que é se tornar um milionário. Ele entra para um ramo do mercado financeiro e ali ele se dá muito bem, certamente, e se torna um milionário, um grande milionário. A mensagem subliminar que o filme deixa pra gente é de que felicidade é se tornar rico. É ser uma pessoa muito bem sucedida na sua carreira. Só que o filme não conta toda a história do Sr. Christopher Gardner. Christopher Gardner acabou tendo uma perda familiar muito próxima, alguns anos atrás, e essa perda o fez refletir, e ele então abandonou toda a sua empresa, ele largou a empresa e foi dar palestras no mundo, incentivando as pessoas a se desenvolver enquanto seres humanos. E também se tornou um filantropo, ajudando várias causas sociais. Eu, aos meus olhos, penso que Christopher continua procurando a felicidade que ele não encontrou, se tornando um milionário. Bom, onde então estaria a felicidade? O que constituiria uma pessoa feliz? A partir desse texto eu quero propor, junto com os muitos sábios, a partir desse grande sábio e mestre Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, o que é ser feliz.
Jesus, logo após ser batizado, na verdade, por João Batista, num curto período de tempo ali, ele vai ao deserto, e quando ele volta do deserto, João Batista foi preso e ali se encaminhou para sua morte, né? Foi encaminhado para sua morte. Jesus, ao saber disso, ele foge da cidade de Nazaré e retorna para a Galileia, sua terra natal. O que fez Jesus retornar à Galileia foi um período de tensão, um período de perseguição político-religiosa. Jesus percebeu que havia naquele momento um clima de perseguição, e por causa dessa perseguição, o texto deixa claro para a gente que foi por causa da perseguição, por causa da prisão, que ele retorna à Galileia. Ele vai para um lugar onde ele poderia se misturar melhor e onde não era a capital, onde não era próximo da capital, onde certamente era mais vigiado pelo Império Romano, e onde a concentração dos religiosos, os fariseus, saduceus, era mais intensa. A perseguição religiosa, a polícia religiosa. Lembremos que o templo também tinha sua própria polícia. Era mais constante, então. Então ele vai, então, para as periferias, para o interior, para a região da Seleucida, fazer, então, a sua missão. E ele vai para lá, e ele chega anunciando, então, o reino dos céus. Lá ele anuncia, lá ele convida outras pessoas, lá ele encontra Pedro e André e faz deles seus discípulos. Lá ele amplia, então, seu movimento. Jesus não é um covarde. Jesus foi um homem também, como o também foi homem, que pensou, olha, vamos ampliar, vamos fortalecer, eu tenho muita coisa para fazer, não está na minha hora de ser preso ainda. Então ele vai para o interior e acaba aumentando então o seu número de discípulos. O texto diz, então, nos versos anteriores ao capítulo 5, que ele vai percorrer toda a Galileia ensinando e pregando. Essa semana aí, feliz dia do professor, para você, professor, que me escuta. Tenha em Jesus, você, meu ouvinte, que Jesus também foi professor. E ele então passou ensinando e pregando sobre o evangelho do reino e curando toda a enfermidade do povo. E, claro, assim que ele começa a curar, a sua fama ela vai se espalhar e vai aumentar cada vez mais ao redor de Jesus. O número de seguidores, de pessoas que apresentavam seus problemas, pessoas doentes, pessoas possuídas por demônios, por diversas tormentas, pessoas acometidas pelos problemas sociais que geravam, os altos impostos cobrados por Roma, os impostos do templo, a dureza dos fariseus cobrando uma vida cada vez mais impossível de ser vivida, as leis do Estado cada vez mais apertando as pessoas mais pobres. Lembremos que foi exatamente nessa época, no primeiro século, que Hilel, um grande mestre que faz paralelo a Jesus, por ser um grande mestre de sua época, ele então vai emitir um prosbol de Hilel, como ficou conhecido, onde ele, por causa de um problema que estava gerando, uma lei do Antigo Testamento que dizia que após 50 anos deveria ser praticado o jubileu, isto é, uma família escravizada deveria deixar de ser escravizada por uma dívida do passado. Uma terra que foi tomada por causa de uma dívida do passado deveria retornar para aquela família originária a quem a terra foi destinada. As dívidas financeiras todas perdoadas após 50 anos. Isso estava gerando um problema econômico. Hilel vai fazer o quê? Hilel vai emitir esse prosbol dizendo que deveria se suspender este mandamento, pois estava gerando um problema entre os irmãos. E para Hilel, segundo a sua explicação, melhor seria manter a unidade dos irmãos do que haver um perdão. Jesus, em contrapartida, no seu primeiro sermão, vai fazer o quê? Vai anunciar a chegada do ano do jubileu.
Jesus era do contra, né? Jesus foi do contra porque ele precisava de ser do contra. No meio de um povo endividado, pobre, que precisava de pagar altos impostos para poder plantar, sim, para poder plantar. Ele então anuncia o ano do perdão das dívidas, como lemos no Evangelho segundo Lucas, capítulo 4. O jubileu é necessário, porque o pobre não dá conta. E essa multidão de pobre, miserável, marginalizado, doente, faminto, vai se aglomerando ao redor de Jesus. Gente dos 4 cantos do país vão se aproximando de Jesus. Jesus então inicia o texto dizendo que Jesus vê as multidões. E ao olhar para essa multidão sofrida, carente, vê um povo explorado, sofrido, maltratado pelo império, pelos poderes religiosos que não aliviavam a vida de ninguém. Jesus então para tudo que está fazendo. Não é hora de curar. Não é hora de expelir demônios. Não é hora de curar as fragilidades da mente humana. Jesus então inicia este famoso sermão, reconhecido até por pessoas não propriamente ditas cristãs, como Mahatma Gandhi, que disse que se toda a literatura religiosa do mundo se perdesse e só sobrevivesse o Sermão do Monte, nada se perderia. Jesus inicia esse famoso discurso olhando para essas pessoas, assumindo essa figura do mestre da antiguidade. Ele sobe em cima do monte, muito simbólico, subir ao monte. Tal qual Moisés subiu ao monte, Jesus também sobe ao monte para começar o seu discurso. E ao contrário de Moisés, que vai e ouve o discurso e desce para contar, Jesus sobe e assume o lugar de Deus, ele mesmo falando e ensinando a respeito das coisas. Os seus discípulos se assentam ao seu redor, Jesus se assenta primeiro, os seus discípulos se aglomeram ao seu redor, e ele então, contrariando o senso comum, ele aponta para aquele mar de gente sofrida e fala que aquele bando de flagelados pela vida eram verdadeiramente pessoas que poderiam ser consideradas felizes. Olha que coisa! Felizes, eles são felizes. As bem-aventuranças de Jesus de Nazaré, esses textos do Felizes, eles respondem para os discípulos. É como se Jesus estivesse dizendo o seguinte: eu vejo uma felicidade que vocês não veem. Eu vejo neles algo que vocês não estão vendo. Eu imagino que a maioria das pessoas ali, quando estavam vendo chegar aquele monte de doente, faminto, etc., fazia olhar de pena, de complacência. E Jesus começa contrariando, dizendo que eles são felizes porque ele enxerga neles algo que as pessoas geralmente não enxergam. Essa felicidade que Jesus está propondo é um tipo de felicidade que muitas pessoas geralmente chamariam de infelicidade. Porque pensa, olha, felizes os pobres, os famintos, isso não é felicidade. A gente não pode dizer que isso é felicidade, mas Jesus está chamando de felicidade o que nós chamamos de infelicidade. Felizes. Aqui o evangelho começa como se fosse como um grito de alegria baseado não no sofrimento em si, não é um ode ao sofrimento, é um ode à chegada do reino dos céus. Toda a mensagem de Jesus é baseada nessa premissa: está chegando, está próximo, está alcançável, o reino dos céus é alcançável por vocês. E essa felicidade aqui
nesse texto, ela baseia-se nisso e todo o Sermão do Monte vai tratar a respeito da chegada deste reino. Felizes os pobres, os mansos, os que têm fome, disse Jesus. Esses três termos se referem às mesmas pessoas. Os pobres, etc., são felizes não porque sejam moralmente melhores do que os outros, mas por causa do cuidado especial para com eles. Sim, Deus tem um cuidado especial para com os pobres. Vamos lembrar que Tiago, que entendeu isso muito bem, vai falar lá no último verso do capítulo 1 da sua carta pastoral, que a verdadeira religião que Deus aprova é o cuidado dos mais frágeis das sociedades, isto é, dos mais pobres. Paulo vai escrever aos Romanos e alertar que uma vida sem amor, sem caridade, é uma vida que não vale a pena ser vivida. Jesus, como eu disse há pouco, começa o seu ministério contradizendo o ensinamento de Hilel. Nada disso. Vocês não vão dizer que vai desequilibrar a sociedade o perdão das dívidas. Vocês não vão dizer, eu não aceito, disse Jesus quando leu Isaías 61 na sinagoga, eu não aceito que essa desigualdade que está promovida seja aceitável em detrimento de qualquer outra coisa. A minha fala é a fala do meu Pai, é a fala do perdão. É a fala de que devemos voltar sempre para o status original, onde havia terra para todo mundo, oportunidade para todo mundo, igualdade entre os seres humanos, onde o povo poderia começar de novo, tendo igualdade, tendo possibilidade. E o acúmulo vai ser criticado pelos profetas e agora por Jesus ao anunciar que aqueles que estavam procurando Hilel, que vai escrever esse prosbol em prol do fim do jubileu, para que não se cumprisse o jubileu entre o povo, porque os mais ricos estavam ficando incomodados. E esse documento existe. É sério esse documento. Não se fala propriamente do prosbol nos evangelhos, mas ele é um documento que existe. A fala aqui é uma fala de alguém que está preocupado com os mais pobres da sociedade. E Jesus vai falar que esses são felizes. São felizes porque eles têm a atenção de Deus voltada para eles. Felizes os mansos. Esse é um termo que deriva de um outro salmo, Salmo 37, que significa aquele que é tardio em irar, aquele que é gentil com os outros, aquele que, diante das coisas ruins que recebe, ele consegue ser caridoso, ele consegue devolver o bem para quem o fez mal. Felizes os aflitos por verem o mal reinar na terra. Originalmente sobre Israel, mas nós, enquanto cristãos, vemos o mal imperar, infelizmente, até hoje, em toda a terra. Nós aflitos, felizes os aflitos, olha, felizes os misericordiosos. Isso se refere ao perdão ao próximo, ao amor, especialmente aos mais necessitados e até mesmo aos inimigos. Felizes os puros do coração. No Antigo Testamento isso vai apontar para uma pureza, para uma purificação ritual e moral. E aqui essa pureza do coração é a pureza de quem faz e não espera de volta. Isso vai ser falado por Jesus também ao longo do Sermão do Monte. Felizes os que promovem a paz. Esse termo ele é baseado na ideia da shalom, da paz. Daquela paz que o judeu chega e proclama, olha, como vai a tua paz, como vai a tua shalom, ma shalom ra. E o outro judeuzinho responde para ele, shalom ha tov, minha paz vai bem.
é esse exercício da paz, do bem-estar do outro, que a gente encontra, essa shalom que a gente encontra no Antigo Testamento, que é um conceito com muitas faces, que não pode ser definido como uma coisa só, e que implica no bem-estar total do ser humano. Como está o teu bem-estar? O que tira a tua paz? Me diga. É uma pergunta que o judeu faz quando se encontra com outro judeu. Tem algo que tira a tua paz? Como vai a tua paz? Os rabinos, eles democratizaram a ideologia monárquica como o rei é quem deve pacificar tudo. Em Mateus, promover a paz está relacionado a uma estreita relação de amor ao próximo. Não é o rei, não são as autoridades máximas apenas quem deve promover ao bem, mas somos nós que devemos estreitar as nossas relações uns com os outros e descobrir o que tira a paz do outro. Tem pessoa que a gente não precisa nem perguntar o que tira a paz dela. Nesse momento ela está revirando os lixos. Eu não sei você, mas no meu bairro tem pessoas de idade que vêm de outros bairros, vêm de longe, talvez, para retirar os lixos das guaritas dos prédios e ganham 10, 20 reais por semana para fazer esse trabalho. E depois que elas retiram, elas ficam procurando nos nossos lixos algumas latas que elas possam juntar e vender. Pessoas das cãs brancas, como gosta de dizer Reverendo Jorge. Pessoas que a gente olha e fala assim, poderia ser meu avô, a minha avó. A gente sabe de longe o que tira a paz dessa pessoa de idade que passou a vida inteira e agora na velhice precisa de complementar a sua renda ou fazer a sua renda catando o lixo dos outros. Essa é uma bem-aventurança dos misericordiosos, os que promovem a paz, os que vão ao encontro do outro. Felizes esses que estão sempre se preocupando com o bem-estar dos outros. Cada um desses gritos de felicidade serão recompensados com o cumprimento da chegada do reino dos céus. Jesus iniciou seu ministério dizendo ter sido enviado para anunciar as boas novas aos quebrantados, lá na sinagoga, segundo o Evangelho de Lucas. Aos quebrantados, aos presos, aos algemados. Ele não poderia deixar de anunciar a chegada da felicidade a essas pessoas. Jesus, ao ver essas pessoas, ele não poderia falar de coisas abstratas. Felizes são vocês que me escutam aqui na Palestina do século I e que um dia vão ficar tão ricos quanto o imperador. Felizes vocês que não sabem ler e que um dia terão um cargo no templo remunerado e nunca mais vão passar fome. Felizes vocês que um dia vão acumular tanta casa que o texto de Isaías 5 vai servir para vocês, porque vocês vão acumular muita coisa. Jesus não poderia falar dessas coisas, não poderia falar de meritocracia, ele não poderia falar que todo mundo vai conseguir melhorar de vida. Quando não é assim que acontece. 2000 anos depois, nós temos uma desigualdade desenfreada. No nosso Brasil de 2020, voltamos a ter pessoas que passam o dia inteiro sem ter uma única refeição. Jesus não poderia falar de que se todo mundo trabalhasse muito duro ali, eles realmente alcançariam a felicidade de Christopher Gardner e se tornariam grandes milionários. Jesus não poderia fazer isso. Jesus precisava encher o coração daquelas pessoas de esperança e ensinar aos seus discípulos de que a verdadeira felicidade não é onde as pessoas estão procurando.
As bem-aventuranças são um apontamento de Jesus para o local onde podemos encontrar de verdade a felicidade humana. E o contexto dessa felicidade, ela perpassa pelo projeto de reino que Deus incumbiu a Jesus Cristo de implantar, e Jesus Cristo, por sua vez, na última ceia, virou e falou assim, do mesmo jeito que o Pai me colocou nessa responsabilidade, eu coloco vocês também, que estão me seguindo. Somos os responsáveis de fazer esse reino acontecer, para que essas pessoas encontrem a verdadeira felicidade plena, sejam saciados, sejam alimentados, sejam consolados, herdem a terra, alcancem misericórdia, vejam Deus, sejam chamados de filhos de Deus, verdadeiramente assumam o reino dos céus. Mas como podemos entender, Felipe, que os pobres de espírito, os que choram, os que têm fome e sede de justiça, os que sofrem são verdadeiramente exemplos de felicidade? A resposta vem dos Salmos de Davi. Jesus não tirou isso aqui do nada. Jesus falou de algo que eles conheciam. Para os salmistas do Antigo Testamento, felizes de verdade são os que são perdoados por Deus. Felizes de verdade são os que pertencem a Deus. Felizes de verdade são os que confiam em Deus. Felizes de verdade são os que atendem ao pobre. Felizes de verdade são os que guardam os mandamentos divinos. Felizes de verdade são os que habitam na casa do Senhor. E por aí vai. Para as pessoas do Antigo Testamento, feliz de verdade é quem tem a atenção divina voltada para si. E como nós muito bem aprendemos, Jesus veio para os mais fracos da terra, veio para os doentes. Não são doentes no sentido pejorativo, como muitos gostam de dizer. São doentes porque são adoecidos por esse mundo louco, que colocam a vida humana em último lugar nas prioridades. Primeiro a gente salva a economia, depois a gente salva as vidas. Essa coisa maluca, Deus veio contra essas coisas. E eu acredito que nós, Igreja de Jesus, devemos nos postar contra essas coisas também, porque assim está escrito, assim está ensinado por Jesus. Jesus deixa claro que felizes são os marginalizados e abandonados pela sociedade, pois o reino, que não significa outra coisa senão a pura e plena presença de Deus, é deles, pertence a eles. Ele veio por eles. Sim, a verdadeira felicidade é ter Deus perto. E em Jesus, Deus veio para os pobres da terra. Eles sim são os felizes, porque eles têm Deus do lado deles. Você quer estar ao lado de Deus? Esteja ao lado dos menos favorecidos. Esteja à disposição deles. Esteja com o seu coração, com a sua vida, com seus pensamentos, com as suas orações, com suas ações planejadas e voltadas para que a dor deles seja diminuída até ser extinguida. Assim, você perceberá a verdadeira felicidade. Felicidade que não vai fazer você procurar em outro lugar depois de encontrá-lo. Você não fará como o bom exemplo do Chris Gardner, que depois de encontrar a felicidade no dinheiro, viu que aquela felicidade não era profunda, era uma felicidade efêmera. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e te ajude a encontrar a verdadeira felicidade todos os dias de sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Após esse tempo de reflexão com o Reverendo Felipe, eu quero te convidar à mesa do Senhor. É um tempo onde eu sei que a gente tem a limitação virtual, mas no nosso espírito nós podemos nos unir. Podemos nos assentar à mesma mesa, todos e todas, e celebrarmos o sacramento da Eucaristia. Assim, então,
como Jesus fez um dia, tomaremos o pão e o cálice juntos. Porque eu recebi do Senhor, escreve o apóstolo Paulo aos Coríntios, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu. E disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, ele também tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, examine-se, pois, a mulher a si mesma, examine-se, pois, o ser humano a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Oremos. Diz o poeta que o pão da Eucaristia é mais que pura massa. É feito de alegria, é dado a nós de graça. Graça, favor imerecido. Graça que despontou em nossas vidas, mediante a ressurreição de Jesus Cristo, precedida pela morte, pelo sofrimento, pelo martírio, por tudo aquilo que o Senhor passou, levando sobre si nossas dores. Por isso, Pai, nós te louvamos pelo corpo de Jesus Cristo, pelo sofrimento, pela tortura, pelo desprezo, pelo abandono que ele sofreu, por todas as dores que ele carregou, as minhas, as nossas dores, as nossas culpas. Nós te louvamos, Senhor, por este momento sublime de participar dessa mesa, de participar desse pão, em memória do Senhor, em memória de todo o sofrimento. E sabendo, Senhor Deus, que depois desse sofrimento veio-nos a garantia da justificação, do perdão dos nossos pecados no próprio Jesus Cristo. Por isso nós te louvamos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, oremos agradecendo a Deus pelo cálice. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado pelo cálice servido na mesa do Senhor. Cálice, Senhor, que simboliza o teu sangue derramado por nós na cruz do Calvário. Sangue, Senhor, que nos lava de todo pecado. Sangue, Senhor, injustamente vertido, Senhor, por aqueles que não têm compromisso com o Senhor. Nós agradecemos a Deus, porque no meio de tanta violência, o Senhor converte esse símbolo de morte num símbolo de vida e nos convida, Senhor, a beber com o Senhor. É por isso, Senhor, que somos gratos e consagramos estes alimentos, ó Deus, ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Este pão, bebe este vinho, vem a mim, não terás sede. Come este pão, bebe este vinho, em mim não terás sede. Unamos assim também agora as nossas vozes para falarmos com Deus ao mesmo tempo, repetindo as mesmas palavras que Jesus nos ensinou, dizendo assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoe, Senhor, as nossas dívidas de modo muito maior, como temos perdoado aqueles que nos devem. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebamos então a bênção do Senhor na manhã de hoje,
para encerrarmos aqui esse nosso tempo de celebração. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e o consolo e a comunhão do Santo Espírito sejam sempre aí na sua casa contigo, meu irmão, contigo, minha irmã, com a sua casa, com a sua família e com toda a humanidade carente e necessitada de Deus. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe, que a nossa vida seja celebração, que a nossa vida seja culto em todos os lugares que nós estivermos. Seja em casa, no trabalho, na escola, no tempo de formação, na faculdade, qualquer lugar. Que assim sejamos continuidade do Cristo, porque Ele é comigo, Ele é contigo, Ele é conosco. Amém. Muito obrigado pela sua presença nesse domingo. Celebremos juntos. Hoje à noite temos culto presencial. Para quem entende que está na hora de ir, por favor, nos encontraremos lá. Se você entende que ainda não está na hora, fica aí no culto virtual. Estamos juntos aqui, apesar da distância. Deus nos abençoe.